Oi pessoal, meu nome é Mariana Mendonça Soares, graduanda do curso de Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba, aluna do professor Dr. Luiz César Rodrigues, e hoje eu vou falar um pouco para vocês de reações de oxirredução, balanceamento de equações de oxirredução e células voltaicas. As reações de oxirredução são aquelas em que há transferência de elétrons entre as espécies químicas envolvidas. Isso pode ser percebido por meio do número de oxidação, o NOx, de cada elemento, que se trata da carga elétrica real. No caso dos íons monoatômicos, um átomo que ganhou ou perdeu elétrons, e no caso dos compostos moleculares ou íons polinucleares, é a carga que ele teria se a ligação fosse rompida, ou seja, sua tendência de atrair os elétrons. Assim, nós olhamos o NOx de cada elemento envolvido na reação e se percebermos que o seu NOx do reagente era menor que o do produto, isto é, aumentou, isso significa que ele perdeu elétrons na reação, ou seja, ele oxidou. Por outro lado, se o seu NOx no produto é menor, significando que ele diminuiu, quer dizer que essa espécie química ganhou elétrons, ou seja, ela reduziu. Para entendermos melhor, vejamos um exemplo. Ao mergulhar uma fita de cobre metálico em uma solução de nitrato de prata, notamos que com o passar do tempo forma-se uma camada cinza sobre o cobre e a solução, que inicialmente era incolor, ela vai ficando azul, como é vista na imagem. A cor azul deve-se à formação de cátions cobre, que fica dissolvido na solução. Isso significa que o cobre metálico perdeu elétrons para se transformar nesse cátion. Dessa forma, dizemos que ele sofreu uma oxidação. Ao mesmo tempo, os íons de prata que existiam na solução de nitrato de prata receberam esses elétrons que o cobre perdeu e transformaram-se em prata metálica, que se depositou na fita de cobre. Isso significa que os íons de prata sofreram uma redução. Visto que houve transferência de elétrons com ocorrência simultânea de oxidação e de redução, esse é um exemplo de uma reação de oxirredução, que é dada pela soma de duas semi-reações, resultando nessa última vista no slide. Note neste outro exemplo, na imagem 1, que a reação entre o ferro e o cloro ocorre a mudança do número de oxidação. O cloro, por ser mais eletronegativo, ganha elétrons. Já na reação entre o ferro e o oxigênio, como é visto na imagem 2, o oxigênio é mais eletronegativo e acaba por receber elétrons, diminuindo seu número de oxidação. Outros dois conceitos importantes nas reações de oxidação são os agentes oxidantes e o agente redutor. Como os próprios nomes dizem, o agente oxidante é o que causa a oxidação de outra espécie química, enquanto o agente redutor é o que provoca a redução da outra. No exemplo mencionado, o cobre metálico perdeu elétrons, ou seja, ele doou esses elétrons para o cátion de prata, causando a sua redução. Portanto, o cobre é o agente redutor. Por outro lado, os cátions de prata da solução de nitrato de prata foram os que receberam os elétrons de cobre, causando a oxidação dele. Por isso, o nitrato de prata e não o cátion de prata é o agente oxidante. Vale ressaltar que a substância redutora é a que contém o átomo que forneceu os elétrons e a substância oxidante é a que contém o átomo que recebeu os elétrons. Assim, lembrem-se que os agentes oxidantes e redutor não são átomos isolados, mas substâncias que os contêm. Agora, vamos para alguns exercícios resolvidos. O primeiro é o da PUC. Em relação à equação de oxidação, redução não balanceada, é dada a equação, pode-se afirmar que letra A, número de oxidação do cobre no sulfato cúprico é mais 1. Letra B,
O átomo de ferro perde 2 elétrons. Letra C. O cobre sofre oxidação. Letra D. O ferro é o agente oxidante. E, por fim, a letra E. O ferro sofre oxidação. Como é visto nessa imagem ao lado, a resposta correta seria a letra E, que o ferro sofre a oxidação. A outra questão, que está com o número 1, mas é a questão 2, é da UFAC. Na seguinte equação química, letra A, o elemento zinco oxida-se e reage como agente oxidante. Letra B, o elemento zinco oxida-se e reage como agente redutor. Letra C, o elemento zinco reduz-se e reage como agente redutor. Letra D, o HCl é o agente redutor. E letra E, a equação é classificada como reversível. A resposta correta seria a letra B, que diz que o elemento zinco oxida-se, pois perde elétrons, e o NOx aumenta e, consequentemente, reage como agente redutor. Agora vamos começar o balanceamento de equações de oxirredução. O balanceamento de uma equação de oxirredução se baseia na igualdade do número de elétrons cedidos com o número de elétrons recebidos. Um método simples de se realizar esse balanceamento é seguindo esses passos. O primeiro, determinando o número de oxidação de todos os átomos e íons da reação. O segundo, determinação da variação da oxidação e da redução. O terceiro, inversão dos valores da variação. E o quarto e último é a determinação dos demais coeficientes pelo método da tentativa. Vejamos na prática como aplicar esses passos por meio do seguinte exemplo. Reação entre uma solução aquosa de permanganato de potássio e ácido clorídrico. O primeiro passo é determinar o número de oxidação. Esse passo é importante porque normalmente não conseguimos visualizar rapidamente quais as espécies que sofreram oxidação e quais sofreram redução. O segundo passo é a determinação da variação de oxidação e da redução. Observe que o magnésio sofre redução e o cloro oxidação. No caso do cloro, podemos notar que o HCl originou 3 compostos, o KCl, o MnCl2 e o Cl2. Mas o que nos interessa é o Cl2, pois o seu NOx sofreu variação. Cada cloro que forma um Cl perde um elétron. Como são necessários 2 cloros para formar o Cl2, são perdidos então 2 elétrons. O terceiro passo é a inversão dos valores do delta. Nesse passo, os valores do delta são trocados entre as espécies citadas, tornando-se os coeficientes delas. Nesse momento já é possível conhecer 2 coeficientes da equação. Uma observação muito importante é que normalmente, na maioria das reações, essa inversão de valores é efetuada no primeiro membro. Mas, como regra geral, isso deve ser feito no membro que tiver o maior número de átomos que sofreram a oxirredução. Se esse critério não puder ser observado, invertemos os valores no membro que tiver o maior número de espécies químicas. Foi isso que foi realizado nesse, pois o segundo membro possui mais substâncias. O quarto passo, e o último, é o balanceamento por tentativa. Visto que no segundo membro há 2 átomos de manganês, conforme mostrado pelo coeficiente, no primeiro também deve haver. Portanto, temos na reação de número 1 a colocação dos 2 do coeficiente 2 no primeiro. Com isso, a quantidade de potássio no primeiro membro ficou de 2, que será o mesmo coeficiente para esse átomo no segundo membro, como pode ser visto na reação de número 2. A quantidade de cloro no segundo membro é de 16,
no total. Por isso, o coeficiente do HCl no primeiro membro será de 16, como é visto na terceira reação. O número de hidrogênios no primeiro membro é de 16, por isso o coeficiente da água no segundo membro será igual a 8, pois a multiplicação do índice do hidrogênio 2 por 8 é igual a 16, visto na quarta reação. Para conferir se a equação está corretamente balanceada, podemos ver dois critérios. Primeiro, verificar se a quantidade de cada átomo nos dois membros está igual. E o segundo, ver se o total de elétrons perdidos é igual ao total de elétrons recebidos. E por fim, vamos ao último assunto desta aula, as células voltaicas. Vamos começar pela sua definição. Uma pilha, ela pode ser definida como um equipamento que consegue converter energia química em energia elétrica. Para tal, ela precisa conter dois eletrodos, o cátodo e o ânodo, que são formados por diferentes metais por onde os elétrons irão fluir, gerando corrente elétrica. Esse fluxo de elétrons sempre irá ocorrer no sentido do ânodo para o cátodo, isto é, do eletrodo que tem o menor potencial de redução para o eletrodo com maior potencial de redução. Além disso, foi mostrado um exemplo da pilha de Daniell, que tem força eletromotriz ou diferença de potencial entre os eletrodos igual a 1,1 volt. Encontramos esse valor diminuindo o potencial padrão de redução ou de oxidação de um eletrodo por outro. No caso dessa pilha, o cátodo é o cobre e o ânodo é o zinco. Os potenciais padrão de redução de cada um são mais 0,34 volts e menos 0,76 volts, respectivamente. Fazendo a conta, temos. A conta é feita basicamente diminuindo a energia de redução do maior menos a do menor, que fica igual a 1,1 volts. Mas aí surge uma questão. De onde surgiram os valores de potencial padrão na redução desses dois metais? Para poder calcular a força eletromotriz de uma pilha, convencionou-se medir o potencial de redução e de oxidação de cada eletrodo em relação a um eletrodo padrão. Isto é, um eletrodo que estivesse em condições padrões e que serviria de referência para se comparar com os demais eletrodos. O escolhido foi o eletrodo do hidrogênio, que é formado por um fio de platina com uma placa de platina na ponta dentro de um tubo de vidro que está preenchido com gás hidrogênio sob pressão de 1 atm. O gás hidrogênio ele fica absorvido na placa de platina, que é inerte e não participa da reação. Esse conjunto fica mergulhado numa solução de ácido sulfúrico de concentração 1 mol por litro, na temperatura de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. Adotou-se por convenção que os potenciais padrão de redução e de oxidação normal do hidrogênio, medidos em condições padrão, são iguais a zero. Portanto, ligando o eletrodo de hidrogênio com o eletrodo de outro metal, medimos a diferença de potencial da pilha formada com um voltímetro, e então sabemos o valor do potencial padrão do metal, já que o do hidrogênio é igual a zero. Agora vamos a um exemplo. Por exemplo, digamos que fornecemos uma pilha em que o eletrodo é de zinco e o outro é de hidrogênio. O valor medido no voltímetro é igual a 0,76 volts, como é visto na imagem. O fato de ter dado um valor negativo indica que a corrente está fluindo do eletrodo de zinco para o eletrodo de hidrogênio. Isso significa que, nesse caso, o zinco é o ânodo, o polo negativo, onde o zinco metálico sofre oxidação, perdendo elétrons, e o hidrogênio é o cátodo, é o polo positivo, onde os cátions de hidrogênio sofrem redução, ganhando elétrons. Sabendo que o potencial padrão do hidrogênio é igual a zero,
podemos descobrir o potencial padrão do zinco. Primeiro a gente faz a semi-redução do ânodo, que é a do zinco, depois a do cátodo, depois, como foi convencionado que o padrão de redução e de oxidação normal do hidrogênio é igual a zero, a gente substitui na equação o valor do hidrogênio por zero e descobre o potencial padrão de redução do zinco, que é menos 0,76. O seu potencial de oxidação é numericamente igual, mas com sinal contrário, isto é, mais 0,76. Agora, vamos para outro exemplo. Considere uma pilha formada entre o eletrodo de cobre e de hidrogênio. Dessa vez, o voltímetro marcou um valor positivo igual a mais 0,36 volts. Isso quer dizer que agora ocorre o contrário do que ocorreu na pilha anterior. A corrente ela está fluindo do eletrodo do hidrogênio para o eletrodo de cobre. O hidrogênio ele é o ânodo, é o polo negativo, onde o gás hidrogênio sofre oxidação, ou seja, ele perde elétrons, e o cobre é o cátodo, é o polo positivo, onde os cátions de cobre sofrem a redução, ganhando elétrons. Seguindo o mesmo raciocínio da pilha anterior, temos a equação de semi-redução do ânodo, a equação de semi-redução do cátodo, a formulazinha que é feita para descobrir a diferença dos potenciais, substituindo a energia de redução do hidrogênio por zero. Descobrimos que o potencial de redução do cobre ele é igual a mais 0,36 volts. E o seu potencial padrão de oxidação, no caso, seria menos 0,36 volts, uma vez que é o contrário de redução. Desse modo, foi possível obter experimentalmente os valores de potencial padrão de redução de vários metais e os de oxidações dos seus cátions. Também foram obtidos potenciais padrão de oxidação de alguns metais e de redução de seus ânodos. Esses valores estão expressos nessa tabela. Na ordem crescente de oxidação do lado esquerdo, de oxidante do lado esquerdo, e do lado direito, a ordem crescente redutora.